Então, uma boa noite a todos. Eu nem vou usar o microfone, acho que todo mundo está me ouvindo bem, né? Então, eu queria desejar as boas-vindas a todos. Se alguém é a primeira vez, que sejam bem-vindos. A gente sempre gosta de fazer esse comentário. Se sintam em casa. Estamos na casa de Deus, que é o grande arquiteto do universo, de Jesus, que é o nosso caminho, verdade e vida, né? Para na última quinta-feira do ano 2024, a gente falar sobre o tema Palavras, do livro Vinha de Luz. Ele faz parte da coleção Fonte Viva. São 5 livros que compõem essa coleção, né? O primeiro foi Caminho, Verdade e Vida, o segundo Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e o Ceifa de Luz. Esses 5 livros, eles fazem comentários ao Novo Testamento. Ele vai pegando os versículos e ele vai explicando na interpretação espírita, no caso. É muito interessante, né? Então, como sempre, nós vamos fazer a nossa prece de abertura, fazer a nossa oração inicial, dizendo ao Mestre Jesus: obrigado por essa noite, do dia 26 de dezembro, um dia seguinte à data que se comemora pelos homens o nascimento do maior espírito que pisou nesse planeta. E a ti, Mestre Jesus, nós só podemos te dizer gratidão por estarmos aqui nessa noite tranquila, calma, serena, para entendermos um pouquinho mais sobre os teus ensinamentos, que sempre nos dão coragem, ânimo, otimismo, fé, esperança. Os teus ensinamentos, Pai, que nos mostram que tudo passa, que nada é eterno. E também, Pai, nos ensina mais sobre o fora da caridade, nossa salvação. Nos ensina o emprego correto da palavra, principalmente da palavra amor, da palavra perdão, da palavra fé e esperança. Agradecemos também a nossa querida Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, em mais um encerrar de ano, por nos receber, nos dar a coragem necessária para superar as nossas dificuldades, que são por nós mesmos escolhidas. Mestre Jesus, Deus, gratidão por esse corpo, pela família, por tudo que a gente tem. Gratidão pelo Brasil, Pai, pelo Rio Grande do Sul, pela nossa querida cidade de Caxias do Sul, e assim seja. Assim seja. Então, o texto, gente, eu vou usar 2 textos, né? O primeiro do livro Vinha de Luz, que fala sobre o título Palavras, né? E depois uma pequena historinha, que eu vou tentar cortar um pouquinho, falando do efeito de uma palavra e uma carta mal pronunciada. Qual é o efeito em cadeia quando a gente diz uma palavra negativa ou uma carta mal endereçada, né? Como o livro O Alvorada Cristã também ele já é antigo, então por isso que aqui ainda fala em carta, na época carta, né? O Alvorada Cristã, que é o livro que tem a historinha, que tem o título O Servidor, perdão, não é o Servidor Negligente, A Arma Infalível, né? A Alvorada Cristã é de 1948 e o Vinha de Luz de 1951. Então esses 2 livros, mais o Evangelho, algum irmão que esteja vindo na casa a primeira vez e ainda não comprou o presente do amigo secreto, a gente tem livros muito interessantes aqui na biblioteca, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, obras póstumas, né? E os romances. E os livrinhos de bolso, que nem esse que eu tenho aqui, que eu vou fazer uma propaganda positiva dele, que o título é Pensando Positivo. Ele, por enquanto, não saiu mais novas edições, mas tem vários livros ali, Preces do Coração, Minutos de Sabedoria. Isso aqui, às vezes, a gente dá para uma pessoa, isso ajuda a salvar, às vezes, uma vida, uma pequena mensagem. Uma pessoa está muito triste, abalada, né?
Então, por isso que é importante a gente divulgar. Então, palavras da mesma boca procede bênção e maldição. Olha que interessante, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter com as palavras, com aquilo que a gente fala. As palavras, na verdade, são manifestações dos nossos pensamentos positivos e negativos. Por isso que na Casa Espírita a gente vai falar muito sobre o orai e o vigiai, para a gente tomar cuidado no que a gente fala. Nunca te arrependerás de haver ouvido 100 frases, pronunciando simplesmente uma ou outra pequena observação. Que tipo de observação? Observações positivas, não depreciativas. Principalmente quem tem filho, família, muito importante em tudo que a gente faz. Sempre começar as observações pelo positivo. Quem trabalha com a área do ensino sabe o quanto que isso é importante. Pode criar um trauma muito grande numa criança, conforme o tipo de observação que faz, né? De evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja. Às vezes alguém vem pedir um conselho. O que falar quando alguém pede um conselho? Às vezes a gente tem que escutar, e como dizem os mais antigos, né? A sinceridade é falar aquilo que é melhor para os nossos irmãos, não aquilo que ele gostaria de ouvir. A gente falar a verdade, né? Não é falar o que a gente, não é falar aquilo que às vezes a pessoa está pensando, né? Mesmo que às vezes no primeiro momento doa aquela realidade, depois a gente pode também comentar assim, diz, olha, mas tu pode ir na casa espírita, assistir uma palestra, tomar um passe, participar dos estudos, não desanimar, né? Mas é muito importante a gente falar sem magoar, porque nem Jesus julgou. Então, de repente, a gente vai virar o juiz quando alguém conta um problema. E todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Não tem uma família, não tem uma pessoa. Só que eles são passageiros. Eles servem para testar a nossa coragem, a paciência. E algumas vezes, alguns problemas que a gente está passando, algumas doenças, não é dessa vida. Às vezes são coisas que a gente fez em vidas passadas. Como fala no capítulo 5 aqui do Evangelho, causas anteriores das aflições, que se refletem na vida atual. Hoje, na vida atual, aquela pessoa que só reclama. Quem é que gosta de ficar perto de uma pessoa que só reclama e fala mal da vida e fala mal dos outros? Quase ninguém. É muito difícil a gente conviver. A gente tem que ajudar, né? E às vezes, num determinado momento, a gente orientar a pessoa para ela ter mais gratidão, que alguns só reclamam, mas não fazem nada para melhorar. Reclama do médico, mas não quer parar de fumar. A gente conhece muitos casos. A doutrina espírita ela não condena se aqui na plateia tem alguém que é fumante. E ela orienta que numa próxima vida vai vir com defeito físico. Tem um livro que eu comentei numa outra palestra um tempo atrás, Deficiente Mental, porque fui um. Às vezes até algumas síndromes da vida atual é do quê? De vidas passadas. Pessoas que se suicidaram, bebida, álcool, né? De preferir o silêncio nos instantes de irritação. Quem tem família, quem é casado, sabe que em determinados momentos é preferível silenciar na hora, escutar, né? Escutar e depois tentar conversar novamente, né? De renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias. Tem gente que briga, gente, aqui nos palpites levianos, por jogo de futebol, por partido político, mas a gente é tudo irmão, né? As nossas contas, eu sempre brinco, e a gente tem que pagar. Então, às vezes dá palpite na vida alheia. Fala aqui nas leituras, só se pedir a opinião da gente. Só se pedir. Às vezes a gente está com muita vontade, assim, está vendo lá, pegando fogo, senhor. O que a gente tem que fazer com um bom cristão? Rezar. Rezar. A prece ela tem uma força muito grande, né? Eu e a Nara comentando antes aí, e é uma sugestão que a gente sempre dá, a gente tem um caderninho de oração
que nem tinha o falecido Dr. Carlos Jaime Moreira, que ele pegava o nome dos pacientes e, ó, às 18 horas eu vou mandar a prece para ti. A gente anotava o nome das pessoas, fazer as orações, fazer o evangelho no lar, né? Não opinar em problemas que não te dizem respeito. De esquivar-te a promessas que não poderias cumprir. De esquivar-te a promessas que não poderia cumprir. A gente prometeu uma coisa e sabe que não vai conseguir fazer, né? A doutrina espírita, ela não promete nenhuma cura miraculosa. Não. A cura está dentro de cada um de nós, pela reforma íntima, pelo livre-arbítrio, né? Recentemente, olhando um livro lá em Goiânia sobre as curas do Dr. Fritz, né? As fotografias que eles fizeram, ele curou muitas pessoas, né? Na época, lá em Minas Gerais, desencarnou em 71, 72. Sempre essas cirurgias dependem sempre de duas coisas. Merecimento também. Tem pessoas que faziam no primeiro momento e depois voltavam. Tudo na vida da gente é merecimento. E tudo é esforço. Tudo é esforço. A gente poderia estar em casa, lá, tranquilo, mas a gente está vindo na casa espírita para escutar uma palavra de ânimo. Porque às vezes, de repente, alguém na plateia perdeu um familiar. Na verdade, a gente não perdeu. Depois de um tempo, são eles que nos protegem. A saudade, gente, é muito grande. Eu faz 20 anos que eu perdi meu pai. Saudade, cada dia que passa, ela aumenta. Mas a gente sabe que a gente não perde eles. Eles estão numa outra dimensão. Com o tempo, são eles que nos cuidam, são eles que em sonho eles vêm intuir das melhores decisões, junto com o anjo de guarda que cada um de nós tem. Então Deus é muito bom com a gente. A gente sente saudade? Claro que sente. Tu não vê mais a pessoa fisicamente. Espiritualmente, como algumas obras relatam, quando dá aquela saudade repentina, do nada, são os momentos que às vezes eles estão nos visitando. Isso narra em várias obras espíritas sobre isso. E eles estão ali do nosso lado. Dá aquela saudade repentina da pessoa. É quando é permitido eles virem nos visitar. Muitos querem falar logo com a pessoa que morre. O que o Chico sempre falou, né? Está nas obras aí. O telefone toca de lá para cá. Então a gente tem que dar o tempo certo. Tudo é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. A gente quer saber como é que a pessoa está, se ela está bem, se ela não está, né? Aí vale a pena a gente reassistir Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, e a vida continua, né? Então, tem vários filmes que mostram sobre isso aí, né? Tudo tem que ser no tempo de Deus, não é no nosso tempo, né? De meditar muitas horas sem abrir os lábios. Ficar o dia inteiro meditando, mas caridade que é bom às vezes, pegar um telefone, ligar para alguém, né? A comunicação do ser humano está ficando muito impessoal. Muitos amigos meus, no dia do aniversário, eu pego o telefone e ligo. Vocês não têm observado que está ficando cada vez menos pessoal a comunicação do ser humano? É tudo por mensagem. É a geração do WhatsApp. Custa 1 minuto, nada. Saúde, felicidade, muitos anos de vida, né? Eu respeito quem, às vezes, na correria. A gente foi deixando algumas coisas virarem rotina naquilo que a gente deveria tirar 1 minuto. Ou, às vezes, visitar a pessoa. Posso ir só te dar um abraço, né? Então, a gente tomar cuidado de apenas sorrir sempre que visitado pela desilusão, pela amargura, né? Os problemas, tem 2 maneiras da gente resolvê-los. A gente agradecendo, que sempre podia ser pior, ou reclamando o tempo inteiro. Mas é da nossa natureza a gente reclamar, normal a gente reclamar. Mas quando a gente começa a ler algumas obras, quando a gente acorda, alguém que ainda não tenha o Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente for observar tudo que Deus prepara para a gente para acordar, 3 e pouco da manhã, 4, a gente começa a escutar os passarinhos cantar. Alguns galos perdidos ainda na cidade de Caxias do Sul também. Depois começa a vir o sol. E às vezes a gente acorda e já sai reclamando, que está atrasado.
é o momento mais nobre, aquele primeiro momento para a gente pronunciar exatamente palavras de gratidão a Deus. E mais um dia para a gente aprender a evoluir. Né? Eu estou lendo do Chico Xavier, muito interessante, é outra dica de leitura, Ação e Reação. E narra numa determinada parte as pessoas lá no umbral, que nem mostra lá no filme nosso, lá 1 e 2. E um deles já faz 20 anos que ele está trabalhando lá. E daí ele pede, tá, mas quando é que eu vou ter a oportunidade sagrada de ter um corpo físico para sair desse lugar? E daí a gente que está aqui reclama do corpo que a gente tem, mas às vezes a gente não cuida muito dele. E é a correria da gente, jamais é criticar cada um de nós, a gente... É a correria, é a ansiedade, né? É a vida moderna. Né? Na outra parte do livro, uma mãe, e o amor mais puro que tem é de mãe, não existe amor mais puro que uma mãe, né? Uma mãe perguntando para o mentor onde é que ela poderia resgatar o filho dela do umbral. Ela visitava ele, ela mais evoluída que o filho, só que o filho, espíritos de luz, quando visitam essas regiões mais inferiores, não percebem a visita desses espíritos. E ela pede para o mentor, quando é que eu vou conseguir ajudar meu filho? Daí ele diz, olha, tem que esperar o tempo de Deus. Aí depois que ela fala sobre a preocupação dela, aí fala por que ele está lá. Orgulhoso, egoísta, preguiçoso, era de família muito rica. E aí diz assim o mentor, vão vir na oportunidade em condições paupérrimas, porque ela passava muito a mão na cabeça do filho. Aquilo que a gente fala sempre, né? Da educação, dos limites dos nossos anjinhos e anjinhas. Então, nenhum de nós a gente passa por algumas coisas que a gente não precisa passar. Né? Mas Deus dá o que a gente? Dá bons amigos. A gente sempre tem bons amigos. Sempre tem um pai e tem uma mãe. Se não está encarnado, está desencarnado, que estão orando pela gente. A gente tem a casa espírita, tem as igrejas, né? Tem casas espíritas que fecharam agora. Dá para vir aqui, dá para ir numa igreja, né? Dá para rezar em casa, dá para meditar, dá para fazer o bem. Né? Então, as reclamações, a gente é assim, todos nós. Não vão achar que o Romney, que a Nara, que a gente não reclama também. Só que a gente que trabalha aqui na casa espírita, que é palestrante, que é isso, que é aquilo, às vezes no final da noite a gente fica com vergonha. Nossa, que a gente está falando para a gente também, né? Tem o livro do Richard Simonetti, Bem-aventurados aflitos, é um livro inteiro sobre o capítulo 5 do Evangelho, que é o maior capítulo, né? E lá 2 pessoas estão na fila, que morreram com câncer, com 63 anos de idade, os 2 com câncer de estômago, e eles esperando para São Pedro colocar eles no céu, né? E aí o primeiro lá, São Pedro, olha lá na contabilidade, como é que foi a vida, como é que não foi, e ele sobe para as esferas de luz. E daí o segundo, vem São Pedro e diz assim, terá que voltar novamente para reencarnar. Eles, mas como? Morri com 63 anos de câncer, na mesma idade, deixei esposa e deixei filhos. Né? Vocês vejam que quase todas as histórias que a gente conta aqui, a maior parte delas, os homens voltam antes. Né? E aí ele questiona por que ele tem que voltar imediatamente. Se ele também teve câncer, 5 anos sofrendo, deixou família. Daí o São Pedro diz assim no livro, só tem um detalhe, ele nunca reclamou da doença. Ele nunca reclamou da doença. Né? Então, a gente tem a oração, tem a água fluida, tem os amigos da gente, tem a família, tem a caridade, tem tudo à nossa disposição. Né? Quando a gente desanimar, pega o telefone, liga para um amigo, dá um livrinho para alguém às vezes que está precisando, dá um evangelho. É muito útil, às vezes, pessoas que têm problema com depressão, de tempo em tempo, a gente mandar uma mensagem, dar uma ligadinha, dar um livro.
É a doença do século, então a gente que tem um pouquinho de esclarecimento para ajudar, né? De estimular o bem sob todos os prismas, que foi o que Jesus veio nos ensinar, fazer o bem sem olhar quem, a prática do bem, né? De pronunciar palavras de perdão e bondade. Talvez uma das coisas mais difíceis para todos nós ainda é o perdão. Só que se a gente não perdoa, o que a neurociência está provando aí? Câncer, Alzheimer, dor nas costas, uma série de doenças psicossomáticas pela mágoa, ressentimento, falta de perdão. E pessoas que rogam praga também, gente. Porque a lei de ação e reação, tu roga a praga, ela volta. Ela volta. Na física quântica se estuda isso totalmente. Né? A própria ciência prova já isso aí também. Desplanar sobre o otimismo, a fé e a esperança. Né? Quanta coisa boa quando a gente é otimista. Né? Dá tudo errado. Acontece com todo mundo. O que a gente tem que fazer? Para, faz uma prece. Às vezes, acontece comigo também. Eu paro e começo a rir. Vou fazer uma prece, não vou fazer mais nada. Ou às vezes eu estou preparando uma palestra, que nem hoje o livro desaparece. Eu acho outro, não tem problema, entro na internet, eu acho o texto lá. Às vezes a gente se desespera, e daí vem uma coisa negativa atrás da outra. Deleta ali, não aconteceu nada, tá tudo bem, depois eu acho, eu procuro, né? De exaltar a confiança no céu, de ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante. Né? O quanto que os nossos queridos professores nos ajudaram, os professores que eram verdadeiros pais e mães para nós. A gente tem que ter gratidão com essas pessoas, né? Exprimir bons pensamentos. Por que bons pensamentos? Porque a gente é o que pensa. Então o otimismo, a alegria, ela traz o quê para perto da gente? Mais coisas boas. Claro que às vezes tem horas do dia que a gente não está muito bem. O que a gente tem que fazer? Tentar sair dentro de casa, pega um solzinho na rua, vitamina D. Quem gosta de rádio que nem eu, Web Fraternidade BH, 24 horas de espiritismo na internet, lá de Belo Horizonte. Tem palestra do Chico, do Divaldo, tudo que vocês possam imaginar. E tem rádio, telenovela ainda. Hoje, 22 horas, tem novela. Tem às 10 da manhã, tem às 2 da tarde. Então, a gente ocupar o que, gente? A nossa mente. De formular apelos à fraternidade e à concórdia, a gente sempre procurar agregar. Ver que está dando uma briga, às vezes um problema numa família, de tentar fazer com que as pessoas conversem. Né? Naquela família, na nossa família, estão os desafetos de vidas passadas. Né? Final de ano, chegando, a gente escrevendo as metas, que ainda está brigado com os cunhados, com a sogra, com o sogro. Vamos se reconciliar. Vocês sabem que todo mundo tem um cunhado chato, uma cunhada chata na família. Todo mundo tem. É um merecimento da gente. A sogra pode ser a esposa da vida seguinte, ou o sogro. Vocês vão lendo obras, eles falam muito sobre isso. A gente vai alternando até que aquele ciclo impere amor, perdão, fé, se supere. E fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem. Ainda mesmo com o sacrifício do próprio coração. Então, às vezes a gente sofre, a gente vê coisas assim que não gostaria de ver, né? E as palavras, elas têm uma força muito grande, ou para elevar as pessoas, ou para derrubar. Né? Estava lendo, daí anotei uma frase aqui que é importante para a vida da gente, para todos nós. A palavra, ela é de prata, e o silêncio é de ouro. A palavra é de prata, e o silêncio é de ouro. Às vezes a gente tem que silenciar para quê? Fazer prece. Sempre vai vir intuições das melhores decisões, né? O orar e vigiar, que eu já comentei, né? Examina o sentido, o modo e a direção das tuas palavras, antes de pronunciá-las. Não é fácil não, gente. Da mesma boca procede bênção ou maldição. Então, por isso que Deus é muito perfeito para a gente, né? Ele dá 2 ouvidos, uma boca só para a gente. Se vocês imaginassem se fosse o contrário. Deus é perfeito em tudo, 2 olhos.
todas as maravilhas que a gente enxerga, mas uma boca só para todos nós. Porque ainda a gente está se disciplinando, a gente mora num planeta que ainda impera mais o mal do que o bem, e a palavra, gente, mal pronunciada, ela pode às vezes matar uma pessoa. Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Vê uma pessoa doente, o senhor vai melhorar. A gente acompanha alguns casos aqui na casa de câncer, e eu procuro de tempo em tempo, até ligar para a pessoa, pega que tá bem, não desanima. Né? Então, tudo está à disposição da gente. Eu vou ler a historinha para não atrasar muito o retorno de vocês para casa, né, gente? Então, o segredo sempre o que é? O que Jesus quer de cada um de nós? Que a gente pense mais antes de falar e que a gente, quando falar, procurar falar de forma amorosa. Como é que as mães falam com a gente? Exprime o quê? Amor, um pai, sempre quando vai dar um conselho. Jesus, como é que Jesus falava? Para a mulher adulta. Vá e no futuro não peques mais. Na cruz, o que Jesus diz? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, a gente parar para repensar, é final de ano, né, gente? A gente entrar um ano com mais tranquilidade, serenidade e melhorar sempre o quê? Nosso palavreado para ter mais coisas alegres, mais otimismo. É fácil, não é? Mas dá para reduzir um pouquinho a carga de cada um de nós, sendo mais otimista. Né? Então a historinha é assim, do livro Alvorada Cristã. A arma infalível. Isso acontece com a gente. Certo dia, um homem revoltado criou um poderoso e longo pensamento de ódio, colocou numa carta rude e malcriada e mandou para o chefe da oficina, onde ele foi demitido. O pensamento foi vazado em forma de ameaças cruéis. E quando o diretor do serviço leu as frases ingratas que expressava, acolheu desprevenidamente, e ele se vingou desprevenidamente no próprio coração. Guardou para ele aquelas palavras. E tornou-se furioso sem saber por quê. Encontrou quase de imediato o subchefe da oficina e, a pretexto de enxergar uma pequena peça quebrada, descarregou toda a bomba de palavras no subchefe. Foi a vez do subchefe tornar-se neurastênico, sem dar motivo. Abrigou a projeção maléfica no sentimento, a mágoa, né? Permaneceu amuado várias horas e no instante do almoço, ao invés de alimentar-se, descarregou na esposa, perigoso dardo intangível. Tão por ver um sapato imperfeitamente engraxado, proferiu dezenas de palavras feias para a esposa. Sentiu-se aliviado e a mulher passou a asilar no peito a odienta vibração em forma de cólera inexplicável. Repentinamente transtornada pelo raio que a ferira, e que até ali ninguém soubera remover, encaminhou-se para o empregado que se incumbia do serviço de calçados e desabafou. Agora era uma pobre menina quem detinha o tóxico mental. Não podendo despejá-la nos pratos e xícaras, senão ia ter que pagar, né? Em vista do enorme débito em dinheiro, acercou-se do velho cão, dorminhoco e paciente, e transferiu o veneno, dando-lhe um pontapé de largas proporções. O animal ganil disparou, tocado pela energia mortífera, e mordeu a primeira pessoa que viu em via pública. Era a senhora de um proprietário vizinho que, ferida na coxa, se enfureceu instantaneamente, possuída pela força maléfica. Em gritaria desesperada, foi na farmácia e crivou o enfermeiro de xingamentos e esbofeteou-lhe o rosto. O rapaz, muito prestativo e calmo que era, converteu-se em fera verdadeira, revidou os golpes recebidos com observações ásperas e saiu, alucinado para a residência onde a velha e devotada mãezinha o esperava para a refeição da tarde. A mãe chegou e descarregou na mãe. Estou farto, bradou. A senhora é culpada dos aborrecimentos que me perseguem. Não suporto mais essa vida infeliz. Fuja da minha frente. Vocês imaginam dizer isso para uma mãe. Pronunciou nomes terríveis, blasfemou, gritou, colérico, louco. A velhinha, porém, longe de agastar-se, tomou-lhe as mãos e disse-lhe com naturalidade e brandura: venha cá, minha filha. As mães não são assim?
Você está cansado e doente. Se a extensão de seus sacrifícios por mim e reconheça que tem razão para lamentar-se. No entanto, tenhamos bom ânimo. A frase que Jesus fala, né? Terás aflições, mas tem bom ânimo, né? Lembremos-nos de Jesus, tudo passa na terra. Não nos esqueçamos do amor que o Mestre nos largou. Abraçou-o comovido e afagou-lhe os cabelos. O filho demorou-se a contemplar os olhos serenos, reconheceu que havia no carinho materno tanto perdão e tanto entendimento que começou a chorar, pedindo desculpas para a mãe. Houve então entre os dois uma explosão de íntimas alegrias. Jantaram felizes e oraram em sinal de reconhecimento a Deus. A projeção destrutiva de ódio morrera ali, dentro de um lar humilde, diante da força infalível e sublime do amor. Vocês viram quantas coisas a gente pode evitar? As decisões tomadas na base de emoções, as palavras pronunciadas em momento que a gente está nervoso, está bravo, está desequilibrado, né? A gente tomar cuidado, sempre é recomendável. O que a doutrina espírita nos orienta? A gente parar, fazer uma prece, às vezes escutar, às vezes a pessoa não está bem, passa ali uns minutos, a gente volta ao assunto, conversa, senta. Então vocês viram o que é o poder de uma palavra mal pronunciada, da carta endereçada, toda a cadeia destrutiva de ódio, rancor, mágoa, ressentimento. Às vezes pode dar um problema maior. Então a doutrina espírita, que é a pedagogia do amor, o que ela nos recomenda? Calma, serenidade, paciência, oração, evangelho no lar. Às vezes quando a gente está muito apertado de dinheiro, às vezes nessas horas é bom a gente às vezes fazer uma doação para às vezes uma entidade. Deus nos dá de volta depois que a gente dá alguma coisa. Muitos de nós a gente só pede. Mas botar a mão no bolso, enquanto a gente continuar atravessando o Rio das Antas com o sorrisal na mão, ou achando que os bens vão dentro do caixão, é a ação e a reação. Às vezes muitas pessoas não estão apegadas só ao dinheiro, às coisas materiais. Por isso da frase, né, gente? Fora da caridade não há salvação. A gente ir se desapegando. Se desapegando das coisas materiais, se desapegar das palavras negativas. Cuidado com o que a gente fala, né? E chegar no final da noite, como Santo Agostinho recomenda, a gente fazer uma reflexão do dia. E se foi com a esposa ou com alguém de dentro de casa, a gente já pedir perdão no mesmo dia, pedir desculpa daquilo que a gente falou. Tá, gente? Então é isso, que todos tenham um bom final de ano, com muita luz, com muita paz. E se alguém que está na plateia, como eu falei no início, perdeu algum familiar, algum conhecido, gente, vamos rezar, lembrar de coisas boas, e onde eles vão, com o tempo, é eles que vão nos cuidar de nós. E depois é eles que vêm buscar a gente naqueles momentos que a gente está saindo da vida da matéria para a vida espiritual, tá? Tudo passa, gente, tudo passa. Vamos ter sempre o quê? Bom ânimo, pensamentos positivos e nunca desanimar. Tudo a gente resolve, gente. Então vamos chamar os nossos irmãos médios para a gente fazer o passe coletivo. Nesse momento a gente fechar os olhos, fazer uma prece e cada um de nós dizer: Mestre Jesus, obrigado por essa noite, do dia 26 de dezembro de 2024. Obrigado por essa casa que nos recebe. Gratidão pela família que nós temos. Gratidão pelo trabalho. Nos perdoe, Pai, por tudo aquilo que as palavras mal pronunciadas, que em muitos momentos a gente fala sem pensar. Obrigado, Pai, por nos orientar para que essas palavras cada vez sejam de mais ânimo, mais fé, mais esperança, que a gente não tenha tanto sentimento negativo em 2025, que a gente possa perdoar mais fácil. Mestre Jesus, obrigado por essa doutrina que nos orienta, nos consola, nos anima,
e nos explica tudo que nós estamos passando e as nossas escolhas. Muitas vezes erradas, mas são escolhas que nós optamos, não é Deus. E Mestre Jesus, obrigado pela vida. Obrigado por tudo que a gente tem e por tudo que a gente vai ter pelo esforço que cada um nos dá. Nos perdoe em muitos momentos as palavras ofensivas, as palavras de baixo calão, as palavras que magoam, Pai. Mas te agradecemos por nos ensinar a palavra amor, a palavra fé, a palavra esperança, a palavra caridade, a palavra perdão. Obrigado por nos ensinar a humildade, Pai. Nos ensinar que precisamos trabalhar o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Obrigado por tudo, Pai. E que assim seja. Que assim seja. Bom retorno, gente, aí aos lares.